Tá quente essa tarde hoje. Aqui o bicho tá pegando e pegou ontem também. Está no ar o seu Bola na Rede, um programa feito especialmente para você, falando de futebol com muita informação, comentários e descontração. E clássico bom é o que não termina no dia. E este não está sendo diferente. 1-0 com muita repercussão e direito a polêmicas. O Cruzeiro foi melhor, dominou, finalizou mais, só que não conseguiu concluir com qualidade. Já o Atlético teve uma postura mais defensiva e jogou nos contragolpes. E vamos falar também da rodada do Brasileiro. Vem com a gente, participe e fique ligado no Bola na Rede. Você pode acompanhar o nosso Bola na Rede na TV aberta, no canal 30.1, na Vivo TV no canal 513, na Valenet no canal 159. E lembrando, galera, o Bola na Rede está ao vivo de segunda a sexta, de 1 da tarde às 2 horas, na Rádio América FM 107,1 e na TV Horizonte. Aquele abraço a você, ouvinte amigo da Rádio América que está com a gente, seja dentro de casa, no carro ou no trabalho. Muito obrigado pela sua companhia e carona. E obrigado a você também, telespectador da TV Horizonte. Nosso programa está ao vivo no youtube.com/canal TVH. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, que é 31 99680 2910. Vem com a gente! O clássico ficou devendo na parte técnica. Não foi aquele clássico que a gente sai falando, que jogaço. Foi um jogo muito mais pegado, truncado, faltas às vezes duras, teve polêmica, clássico bom tem que ter polêmica. E um Atlético diferente. Conversava até antes do programa e eu e Rap, a gente falava, o Atlético está um pouco cansado. Desculpa? Claro que não. O Atlético tem uns problemas e o Cruzeiro não tem nada com isso. Eu entendo que o Atlético fez o que dava conta de fazer nesse momento. E o Cruzeiro, organização, um time aguerrido, um time que buscou o gol, apresentou um melhor futebol. Domínio do Cruzeiro. Mas, de novo, o Cruzeiro apresentando velhas falhas, que são as falhas de finalização. E você, mande sua mensagem para o nosso WhatsApp. Você gostou do clássico? Interaja com a gente. E eu começo com você, o homem que chega com esse cabelo penteado. Olha, você tem que conhecer demais de cabelo, tem que ter um cabeleireiro maravilhoso, muito bom, não sei se você tem, mas seu cabelo é sempre muito bem penteado, barba aparada. Francisco Silva, Francisco não, Francisco. Eu ia falar Francisco Coco, claro que você tá. Coco? Fabrício Silva. Ele já morreu tem 200 anos. Não, aqui. Ele morreu? Morreu, né? Morreu não, galã da Globo, boa pizza. Já reencarnou 3 vezes, já. Não, mas aqui, tem que lembrar do passado, Selva de Pedra. Então, Fabrício Silva. Não é da minha época, você, não era, só é novo. Tá aqui vivo? você... 91 anos. Aí, não. Olha, foi o cara é rápido demais. Era ele e Tarcísio Meira. Tá vivo. Que isso? Que Foi isso? 91 anos. Ele e Tá Tarcísio Meira, os dois arrasaram. Eram os grandes nomes da TV brasileira quando estava no auge. Ele, Selva de Pedra, foi sensacional, teve até remake. Aqui a gente fala até de novela e futebol. Então, Francisco Simas, seja bem-vindo. E aí, tá feliz com o resultado? Tá bravo? Tá invocado com a arbitragem? Cara, feliz se o Cruzeiro tivesse vencido, né, Brasil? Primeiramente, boa tarde, Matheus. Boa tarde. Boa tarde. O lado direito Você nem da fala Lagoa. o nome também. Fala lado direito da Francisco, o Lagoa. Francisco Show. Cara, Brasil, e ficar feliz se o Cruzeiro tivesse saído com a vitória, né? Mas gostei da atuação do Cruzeiro, o Cruzeiro buscou o gol o tempo inteiro, né? Quis buscar o gol, ele estava procurando alternativas de sair daquela defesa que o Cuca conseguiu arrumar o time do Atlético. Do meio para trás, o Cuca foi o melhor em campo. Ele conseguiu moldar o Atlético ali, que ele fez o Cruzeiro ter dificuldades, criar as dificuldades onde que era o Cruzeiro. Ele era a melhor qualidade do Cruzeiro, que é essa parte da transição, da defesa até o ataque. Então, eu ia ser feliz se o Cruzeiro tivesse vindo a vitória. Mas, em contrapartida, eu saí um pouco nervoso por causa da arbitragem. Então você vai falar sobre isso daqui a pouco. Agora nós vamos ouvir o nosso Jenny Rackman.
Esse já foi, mas esse aí era Esse eu ator de aceito. primeira grandeza. Bacana, que é o gostei. Matheus Oliveira. Ô, Matheus Oliveira, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Ju. E aí eu te pergunto, você, antes de qualquer outra coisa, foi justo? Você gostou do clássico? Foi um clássico à altura do que representa Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro? Foi um clássico da crise de masculinidade, Júnior. Eu Oh, vou explicar. para tudo. Peraí, não, explicar isso daqui a peraí. pouco. Peraí, para. Quero Fala entender. de novo. Nossa senhora, fez igual o João Kleber. Para aí! Para aí, João Kleber. Eu quero Não, dar uma entendida nisso. agora aqui, você foi agora o nosso psicólogo, o nosso Pablo Marçal falando. Então, Marçal Oliveira, fale pra gente a respeito da crise de masculinidade do clássico Cruzeiro e Atlético. Eu devo falar agora ou deixar para o Não, próximo fala bloco? agora. Não, essa aí... Seguinte, por que todo mundo tem que mostrar que é mais macho que o outro dentro de campo em Atlético e Cruzeiro? Já tinha sido assim naquele torneio nos Estados Unidos, né? A antiga Florida Cup. Agora é Inter Soccer Ray, alguma coisa, não lembro. Todo mundo entra pra brigar, pô. É pancadaria de um lado, pancadaria de outro. O Jardim falou que o Atlético parou o Cruzeiro muito com faltas, mas o Cruzeiro fez a mesma coisa. 17 faltas cometeu o Atlético, 15 cometeu o Cruzeiro. Acho que está faltando bola nos últimos clássicos e ontem faltou também, apesar de eu ter gostado do Cruzeiro e não ter gostado do desempenho do Atlético. Agora eu vou rolar para ele, o nosso Kevin Costner, mais conhecido como Rap Show, porque com esse topete ele faz sucesso, balança os corações do outro lado. Rap Show, a pergunta que não quer calar. O Atlético fez o que podia ante aos problemas, às dificuldades. Essa foi a situação que o Atlético enfrentou. O Rap tá numa luta ali para dar um espirro. Ele tá ali assim. Olha o Rap aqui para mim. Fio dentro do nariz dele? Não, eu sou fora. Ele tá aqui assim, desesperado, tipo, continua que eu vou... Uma alergia me atacou hoje. Vou dar uma ajuda. Ô, Júnior. Kevin Costa e Francisco Cuca é sacanagem, né, pô? eu acho aqui, que... peraí, você... Caralho, É com o Richard Gere. Francisco Cuca, pô. Eu acho que ela acha que Não, concorda Richard comigo, Gere- ela concorda lá. Richard Gere é o Porque Jaime. que narigudinho, cabelinho branco, né? Parece mais com o Richard Gere, mais bonito. Ele é mais bonito, eu quero Você chegar vai lá. espirrar ou não vai? Bom, mas não segurei, por isso que eu falei assim. Enquanto você, isso, vai ó. pensando o que o Matheus A parece aqui verdade é o também. seguinte, ô Júnior. Eu acho que o jogo ontem, o Cuca, ele foi muito prejudicado pela saída do Arana. O Atlético armou um esquema para que o Rubens fizesse uma marcação, pressão lá na frente, com o Scarpa fazendo na direita, o Igor Gomes tentando distribuir o jogo e o Alan Franco fechando o espaço. O Arana, ele ia subir lateralmente para combater junto com o Arana. E aí o Cuca, ele sofre daquilo que a gente vem falando em todos os programas. O Arana ia subir para combater junto com o Arana, Não, o Arana ia chegar fazendo na linha de fundo para atacar junto com o Rubens. Porque você falou Arana com o Arana, perdão, só pra e você. fechando o jogo. E aí o que acontece? Na hora que ele tem que sacar o Arana, com 12, tudo. 13 minutos de jogo, e ele pega o único meio-campista dele combativo de verdade, que o Franco não combateu nada. O Igor Gomes, nem preciso falar. O Scarpa combateu muito. De 4 duelos, ganhou os 4. De 4 duelos aéreos, ganhou 3. Ou seja, você vê que ele foi combativo, ele brigou o tempo todo. Ele desloca o melhor meio-campista dele do lado esquerdo para fazer a lateral, e aí ele coloca quem? O Gabriel Menino, que não consegue combater de maneira nenhuma igual o Rubens. E aí o Atlético perde fisicamente. E você foi injusto porque Francisco Cuco jogava bola e era bom de bola. Era do time dos artistas da Globo. Por isso que eu te dei essa moral. O Kevin Costa, eu não sei nem se ele joga ping-pong. Aqui, ó, o meu retorno aqui tá falando que parece daquele filme antigo dos Goonies, sabe? Do Slot. Esse eu Fala assim, nem Slot, sei é o que que é chocolate. isso. Ô, maldade, hein? Exato. Que maldade. Eu vou aproveitar para fazer sua alegria, então a gente vai falar daquilo que você reclamou. Os torcedores do Cruzeiro reclamaram bastante de um pênalti não marcado em favor do time celeste. Lianco agarrou o Fabrício e o Bruno na área aos 32 do segundo tempo. Flávio Rodrigues de Souza não marcou pênalti e nem foi chamado. Olha aí na tela o lance, nem foi chamado pelo VAR, Rafael Traz, que estava comandando. O técnico Jardim reclamou também de um lance envolvendo Júnior Alonso, que fez falta dura em Christian. Ele estava amarelado, não tomou cartão pelo lance. Aí teve Tanto dois que logo ainda. depois ele foi substituído. Sim, você pode ali, são 2 lances, 2 agarra-agarra. Para mim, ali no lance do Lianco, na minha opinião, se fosse o contrário, falaria. O compromisso aqui é com a opinião, errado ou certo, é a convicção. Para mim, foi pênalti. Como você rolou a bola no início, Fabrício Simas, e aí? Pênalti, claro. Claro, Brasil. Pênalti, claro. Ele agarrou. Ele impediu do jogador do Cruzeiro. Ele chegasse
possivelmente na bola ali. E do outro canto ali também, o Christian ali, se eu não me engano, que ele ali é quem, o Rap? Não tô vendo o número. Eu acho que é o Igor Gomes ali, não é? É porque eu não tô vendo. Ali foi 2 pênaltis ali, cara. Alan Franco. Alan Franco. Alan Franco. É o Alan. Ele foi 2 pênaltis claríssimos ali. Mas e também também não é desculpa, também tem que ser bem racional. Também não é desculpa do Cruzeiro ter saído com empate, todo não. jogo essa incoerência na arbitragem. Isso é muito incoerente, assim. Não vai, Cruzeiro também, torcedor do Cruzeiro, não pode colocar a culpa também na arbitragem também, não. E Matheus Oliveira, no outro lance envolvendo o Christian, para mim foi uma falta dura, caberia tranquilamente o amarelo. Acho que o árbitro, na hora que viu, vou expulsar porque ele está amarelado, tanto que o Cuca tirou. Concordo, a arbitragem está errando demais. Foi prejudicado? Foi, mas a gente vê isso toda hora. O Grêmio, então, coitado do Grêmio. O Grêmio reclama. Toda rodada tem um problema. Para você, eu entendo que houve pênalti pelo seguinte, na hora que há o braço aqui puxando, independentemente, o jogador brasileiro tem que parar de valorizar, a carga houve. E aí, Matheus? Pênalti, os 2 lances para mim foram pênalti. Só que tem uma coisa no Brasil, Júnior, que toda jogada aérea vai ter esse tipo de lance. O árbitro vai marcar toda vez que acontecer? É permissivo o árbitro? É permissivo. A cultura se sobrepõe à regra. Falou, porque a Ele tá cultura inspirado, não pode estar. Peraí, vendo? deixa eu anotar aqui. A cultura se sobrepõe à regra. garoto. No futebol isso acontece com frequência, por exemplo, naquele lance em que o zagueiro está com a bola dominada, vira de costas, o atacante não faz nada, o zagueiro cai, o juiz dá falta. Toda vez, quase nunca é falta. E todo mundo acha que é normal, que tem que marcar falta mesmo. Isso aconteceu ontem nesse lance, por exemplo. Tem gente que, se o árbitro marcasse, ia reclamar, porque acontece frequentemente. Nesse jogo deve ter tido uns 10 lances semelhantes. E quando não acontece de o juiz marcar, ninguém reclama. Também é muito... Mas o Matheus marcava o pênalti ou não? Eu marcaria. Marcaria, acho que a regra tem que ser Sabe o que é o aplicada. grande Não, lance? antes de você falar, eu tenho que dizer só o seguinte, 2 coisas. Jenny Heckman foi embora. É o Mário Sérgio Cortella. Olha, que isso. Vou colocar o sotaque gaúcho aqui. Ele tá aqui, hein? inspirado, tá? Hoje ele tá soltinho. Ô, Rap, e pra você, eu já sei sua opinião, que a gente conversou antes. Pra você, Rap Show, canal Alvinegro, bombando nas transmissões. Não foi pênalti. E aí? Não foi pênalti. Sendo sincero, eu entendo o seguinte. A partir do momento que a arbitragem adota brasileira que aquilo ali não vai ser aplicado, mas a regra, você tem razão, é o que você falou, a cultura sobrepôs a regra. Então, se todos os juízes não marcam pênalti nessa situação, não quer dizer que ali vai ter que se marcar. Por exemplo, eu concordo com você que talvez no lance do Júnior Alonso caberia uma expulsão. Sim. Agora, olha como é que o critério do árbitro é solto e por isso que quando o cara não tem critério, a coisa desanda. Num lance anterior que o Rony toma o amarelo, o Rony toma uma pancada só na perna dele que dá um calombo desse tamanho. Ele mostra na hora, olha aqui, ó, o que o cara fez, juiz. Segue o jogo. É o problema, sem o árbitro tem 2 critérios e aí, num no jogo. outro lance, ele dá amarelo. Aí fica um negócio solto, fica um negócio que não vale. Ou é geral ou não se pode falar. E vamos acompanhar como foi a rodada do Brasileiro. Coloca na tela pra gente ver os jogos. E eu quero sua opinião, interaja com a gente. Olha só, Ceará Esporte. O esporte, para mim, candidatíssimo a ir para a Série B. Vasco, 3-0 Fortaleza. Esse Fortaleza, gente, tá muito irregular, tá estranho. O São Paulo para cima do Grêmio, 2-1. Corinthians, 1-0 para cima do Santos. Juventude e Fluminense, 1-1. O Bavi, 2-1 pro Bahia. Flamengo e Botafogo, 0-0. Braga e Palmeiras. O Palmeiras ganhou do Bragantino. Inter e Mirassol. Esse Mirassol, hein, começou ganhando do Inter, 1-1. E o Cruzeiro e Atlético aí, rapidinho pra gente poder ir pro intervalo. Algum jogo aí chamou a atenção ou algo, Rap, tá dentro da normalidade? O Vasco 3-0 no Fortaleza, estreia do Diniz. O Vasco, eu vi esse jogo, o Vasco passou por cima do Fortaleza. Tocava a bola rápido, saindo jogadas com velocidade. Esse, pra mim, foi o mais estranho. O resto tá dentro de uma normalidade. Ali eu não vi nada, assim, de muito diferente. Agora, esse Vasco 3-0 me surpreendeu. Matheus Cortella. A mim também surpreendeu e negativamente surpreendeu o Inter, que tem caído de produção nos últimos jogos. Nós falamos que ficaria entre os 4. Ô, Fabrício Silva. O que me surpreendeu foi o 0-0 do Cruzeiro e Atlético aí, que era inadmissível o Cruzeiro não ganhar esse jogo. E você aí de casa, é inadmissível, não é? Você tá nessa com o nosso Francisco Coco, Fabrício Simas, ou não? Mande sua opinião, interaja. Nosso zap é 31 99680 2910, o intervalo é rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta.
Estamos de volta com o seu Bola na Rede. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp 31 99680 2910. Mande a sua mensagem, sua opinião. Fale o que você achou do clássico. O Cruzeiro foi melhor, o Galo ficou devendo. Eu quero ler sua mensagem e até te ouvir se você mandar um áudio legal. Rola aqui. Isaías, boa tarde, turma. Olha, o Atlético jogou certo. Se olhar pelo campeonato, jogamos fora quem tinha que ganhar. Ele só tem o brasileiro, já vai sair da Copa do Brasil. Isaías de Esmeraldas, está aí registrado, Isaías. Paulinho, boa tarde a todos. Mais uma vez o Atlético não jogou bem. Precisa urgente de uma reformulação se quiser ganhar mais alguma coisa. Tá anotado, Paulinho. Cadê a torcida do Cruzeiro? Maria, boa tarde. Sou Maria Alzete, cruzeirense de coração. Mesmo o Cruzeiro não estando na sua melhor fase. Legal, bacana. Obrigado pelas participações. As participações de vocês são sempre muito importantes. Vamos agora falar do Cruzeiro, que dominou o jogo, foi melhor, sobretudo no primeiro tempo. Mostrou um time, os lances aí na tela, os lances desse empate. O Cruzeiro que começou atacando, mostrou um time organizado, com um conjunto que funcionou, criando mais chances. Foram 16 contra 6 do Galo. Teve uma bola na trave, 18 escanteios contra 1. Só que a bola não entrou, faltou qualidade, apesar do travessão. E aí, Simas, fala pra gente. Brasil, o Cruzeiro foi muito bem no primeiro tempo, gostei muito da atitude do Cruzeiro, sempre querendo, buscando o gol. Defesão do Cássio, hein? Foi defesaça. Ali, pra mim, eu achei que aquela bola ia passar ali, cara. Também achei. O Cruzeiro buscando sempre o jogo, buscando alternativas. Aí um belo chute do Lucas Silva, que passou aí. O Everson, né? Desviou ali, foi na trave. Temos aí o lance do pênalti aí, mais uma vez. No segundo tempo, o Atlético conseguiu equilibrar o jogo ali. No segundo tempo, eu considero que o jogo foi merecido um empate. E eu vi muita gente falando que o Atlético meio que covardou nesse jogo. Eu acho que o Atlético fez o que ele tinha que fazer. O Cuca, né, ele até sacrificou o Scarpa, tanto o Gabriel Menino, o que ele tinha de melhor pôs. Infelizmente, pensando como ser humano, é sacanagem, sabe? O cara é trabalhador, né? Sim. Trabalhador, né? A gente tem que olhar para esse lado também, esse lado humano. Saiu e o Atlético jogou o que ele tinha que jogar. Não vou falar que ele jogou com regulamento, porque não teve, mas ele foi para buscar um empate. Foi dentro do limite do Foi momento. jogar no erro do Cruzeiro. Tanto que no erro do Cruzeiro teve aquele belo chute do Rony, uma bela defesa do Cássio. Gente, inclusive o seguinte, se você tiver uma caneta Bic funcionando com tampa, mande para cá, doe sua Bic para o Matheus Oliveira. A mesma da semana passada. Isso aqui é brincadeira. Olha aqui, pode dar um close aqui, a caneta Bic que ele usa. Tem condição? Olha só, olha aqui. Sem tampa de um lado e do outro. Já tá na metade, hein? Gente, eu vou te falar. Matheus Oliveira, você já fez raiva. Você já não é mais o Cortella. Que isso? Sou só o Matheus Oliveira agora. Você é o Jenny Oliveira. Tá certo. Olha só, eu gostei muito pelo lado do Cruzeiro do Lucas Silva. Também. Vidalba, o Fagner, Fabrício e Romero. Esse foi o pacote do Cruzeiro, dos melhores. A gente vai falar também quem ficou devendo, mas dessa turma que jogou melhor. E aí? Gostei muito do Lucas Silva, para mim foi o melhor em campo ontem, mas também gostei, além desses que você citou, do Matheus Pereira. Acho que ele fez mais uma boa partida pelo Cruzeiro e tem crescido de desempenho nos últimos jogos. Acho que ele tem se adaptado bem a essa ideia do Leonardo Jardim de fazer dele um jogador mais coletivo. Acho que ele tem conseguido fazer bons jogos sem ser necessariamente o protagonista do time, mesmo sendo o jogador criador. Jogando mais coletivamente. Está jogando mais coletivamente e tem se adaptado bem a isso, porque não é a dele, né? A gente sabe, o histórico do Matheus Pereira não é de ser um jogador com essa característica. Acho que o Cruzeiro foi muito bem ontem, muitos elogios a fazer, exceto na questão da finalização mesmo, poderia ter sido melhor, mas aí tem também um ponto positivo do Atlético, que a linha defensiva do Galo, a primeira linha, e só ela, jogou bem. Não, guarda o Galo para daqui a pouco. Tá o certo. Galo você guarda. Não pode tirar o mérito do Atlético também na defesa. Sim. Também. Pode interromper só? Vai lá. Mas um ponto negativo, não sei se eu posso dizer se é um ponto negativo do Cruzeiro. O Atlético já tinha feito 4 substituições. O Jardim, eu acho que ele demorou... Não, então se você vai falar o negativo, peraí, segura aqui, porque o negativo, eu tô guardando essa pergunta para você, que eu vou te dar mais 2 dados além disso que você vai falar. Sim, então senhor, segura. patrão. Sim, senhor. Até porque todo mundo quer ouvir o que você não gostou. Mas antes eu pergunto para ele, Rap Show, já melhorou a alergia? Richard Gate tá melhor. Não, Richard Gate é o Jaime Júnior, tá? Até amanhã.
A pergunta que eu te faço é o seguinte: surpreendeu, Rep, num certo sentido, porque eu sei que você acompanha tudo, vê o Cruzeiro, vê o futebol brasileiro como um todo, mas assim, a forma como o Cruzeiro jogou, com personalidade, propondo o jogo, te surpreendeu? Não me surpreendeu não, porque o raciocínio que eu fiz, e eu até fiz esse comentário antes do jogo, era que os 15, 20 primeiros minutos iam ser do Cruzeiro mesmo, estádio lotado, o Cruzeiro tá numa boa fase, o time tá acertadinho, descansado, que eles viriam pra cima. E o Cuca, quando ele monta aquele time que eu falei no primeiro bloco, o que ele tá esperando? Que o Cruzeiro venha, que ele desgaste o Cruzeiro no meio campo com uma marcação intensa ali e que saia no contragolpe. Porque o Atlético vem de quarta, domingo, com o seu time titular. E com jogadores lesionados, vindo e voltando. Lian, Carana, Gabriel Menino, Alan Franco, o próprio Hulk. Então o Atlético vem nessa constância de sair, chegar, enquanto você tem jogadores que não saem do time. Por quê? Porque não tem peças para substituir. Como o Júnior Alonso, como o próprio Rony, como o próprio Coelho, entre outros, que ontem fez muita falta, inclusive. Porque era o cara que ia sair por ali. Então, na minha opinião, o que acontece é não houve uma surpresa do estilo de jogo impetrado pelo Cruzeiro. O que houve é que o Atlético, por não ter opções táticas viáveis, pare para pensar, Júnior, o Atlético, se tivesse um elenco mais ou menos, quem tinha que entrar é o Caio Paulista na lateral esquerda, mas não, ele prefere desmontar o esquema tático que ele pôs porque o Caio Paulista entrega. Ele preferiu colocar um cara que não jogava 26 dias, que é o Gabriel Menino, que colocar o Vera, que vinha jogando como titular. Então essas coisas têm que ser lembradas para você poder entender o quanto o elenco do Atlético não consegue entregar pro Você vai falar do Galo Cuca. mais daqui a pouco. Você tá falando mais do Galo no bloco do Cruzeiro? Eu não sabia que era no bloco do Cruzeiro. Já tá o pessoal falando aqui, esse moço aí só fala do Galo. Corta o microfone. Corta o microfone. A pergunta que eu quero te fazer, eu concordo com você, sem saber o que você vai falar, porque eu me pesquei. Eu concordo e vou dizer mais. Pra mim, ali tem uma bronca com o Gabigol que tá errado. Tinha que ter entrado o Gabigol antes. Mas eu quero te dar mais um dado, porque eu quero ouvir o que você viu de negativo. Para mim, 2 jogadores foram importantes taticamente e coletivamente, mas individualmente ficaram devendo e comprometeram o Cruzeiro. O Wanderson e o Caio Jorge, além do que você vai falar e ninguém sabe o que é. Pegando também o que o Matheus falou, que a melhor do Atlético foi a linha de defesa, a gente não pode tirar o mérito dessa linha de defesa que bloqueou tanto o Wanderson e tanto também o Caio Jorge. Porque os dois vêm apresentando. O Caio Jorge nas finalizações nos gols e no Wanderson também, daquele lado esquerdo, e ajudando também coletivamente, que ele acompanha a lateral. O Wanderson parece estar... Ele não cansa, parece que tem 3 pulmões ali. E a outra, essa parte, não sei se eu posso dizer que é negativa. O Jardim, ele tá demorando a oxigenar o time do Cruzeiro na hora que precisa. O Christian, ele não tinha mais perna para jogar. O Lucas Silva, maestro, ele também não estava bem. O Bolachinha entrou no jogo passado, chegou, fez o gol. Não quer dizer que ele vai entrar nesse jogo contra o Atlético, que ele ia resolver, que o Bolachinha não resolve. Ali, por que não pôs o Eduardo para equilibrar mais o meio de campo? Porque o Atlético começou a ganhar mais o meio de campo com essas substituições. E também não sei se tá pegando no pé do Gabigol. Tem alguma coisa ali que a gente não sabe, mas está demorando fazer essa oxigenação durante a partida. Então, já que você falou do Léo Jardim, chama o Léo Jardim aí, vem falar com a gente, Léo Jardim. Léozinho, aparece aí. Vai lá. Atividade, hein? Estamos totalmente de acordo sobre o domínio do jogo, mas mais do que isso, no centro de estágio tem uma frase lá que é Cruzeiro maior de Minas. Pá, e fiquei um pedacinho até admirado num derby, num clássico desta natureza, o nosso adversário não propor jogar simplesmente nos duelos e contra-ataque e mais nada. E acho que foi o Cruzeiro que teve que assumir as responsabilidades totais do clássico. Pensava que ia ser um clássico um pedacinho diferente. Acho que foi um clássico num sentido só, o adversário muito em contra-ataque, a utilizar muito o duelo, o contacto, e nós a procurar o nosso jogo, o nosso padrão, aquilo que nós acreditamos, que é uma equipa que pressiona, uma equipa que gosta de ter a bola, uma equipa que gosta de ter um futebol mais apoiado, e acho que hoje, infelizmente,
não conseguimos o resultado, mas eu disse aos jogadores, valorizei o comportamento, que é isto que nós esperamos dos jogadores do Cruzeiro e do Cruzeiro quando joga. Pergunta eu tenho que fazer para o nosso psiquiatra, agora eu sou quem? psicólogo. Não, eu continuo sendo Cortella. Então tá bom. Apesar dessa caneta Fica que faz bravo, você raiva. tem hora. A questão é o seguinte, para mim, o Léo Jardim fez uma média com a torcida, num certo sentido ele fez o que o torcedor do Cruzeiro quer ouvir, mas eu discordo dele veementemente. Primeiro, todo respeito ao Atlético. Segundo, o seguinte, você não mede a grandeza do Atlético e a rivalidade dos dois, que está entre as 3 maiores rivalidades do Brasil, por um jogo. Não se mede por isso, não. Se mede por toda a trajetória, pelos anos, por tudo que eles já fizeram, protagonizaram. Então, querer avaliar para dizer se é maior, menor, cada um tem sua opinião, por base num jogo. E o Cuca, a gente vai depois ouvir o que o Cuca falou sobre isso. Eu te pergunto, procede o que ele falou, Matheus Oliveira? Para mim, não. Vamos para o lado prático da coisa, Júnior. O Atlético não perde para o Cruzeiro há 6 jogos. Acho que isso desmonta o que o Jardim falou, né? E o auxiliar dele também adotou uma postura semelhante no Instagram, né? O Diogo bobagem, né? Dias provocando o Atlético. E aí, a parte subjetiva da coisa, o que motivou o Jardim e o auxiliar dele a fazer isso? Eu gostaria muito de entender se é uma questão de... Se você não entende, nós, Pois é. pobres mortais. Se é uma questão de tentar trazer a torcida para o lado dele. Se é isso, eu acho que não há necessidade, porque na bola a torcida já comprou o trabalho do Jardim. Ele já é praticamente unanimidade entre a torcida do Cruzeiro. Agora, se é uma estratégia do clube, eu não sei se é só coincidência que o Gabigol deu aquela tirada no repórter, depois o Cruzeiro soltou uma nota oficial, agora o Jardim dá uma provocada no Atlético, e depois o auxiliar do Jardim também dá uma provocada no Atlético, ou se é a tentativa de criar um clima que motive os jogadores internamente, um nós contra eles. Esse é um expediente muito usado por técnicos, e eu não estou criticando. O Zé Mourinho faz isso com frequência nos trabalhos dele, serve de motivação para os jogadores, eu acho que pode ser uma explicação. Tá certo. E você, aí de casa, do trabalho ou do seu carro, gostou? Mande sua mensagem pra gente, 99680-2910. O intervalo é rapidinho. Voltamos com o seu Bola na Rede cheio de malevolência. Eu espero que você cada vez mais se torne nosso sócio cativo, sempre de segunda a sexta-feira, de 1 às 2 da tarde, na TV Horizonte, na Rádio América 107,1. Tem participação, manda, vamos ler. Aqui, Motoboy Cristiano, Tarde, tem áudio, hein? turma da bancada. Boa tarde, Júnior Brasil. Sabemos que o mando de campo era do Cruzeiro, mas, se você analisar, o que deixou a desejar a equipe alvinegra? O que faltou no Galo? Mais garra? Mais determinação? Mais força de vontade? Mais interesse? Responde aí. Aqui quem fala é o Motoboy Cristiano. Ligadinho na bola da rede. Valeu, Motoboy Cristiano, que é grande amigo, cara nota 10, sempre ligado aqui com a gente. Euceli da Silva, roda o áudio dela. Da TV Horizonte, né, de Belo Horizonte, né? Eu acho que o Léo Jardim, o treinador do Cruzeiro, tá demorando a mexer na equipe, né? Porque no segundo tempo, os 20 minutos, ele tinha que entrar com o Gabigol, no lugar do Vando, né? E tinha que entrar também com o Velasco, ele entrou, né? No lugar do Crias, né? E vocês aí da TV Horizonte estão certos. Grande Euceli, você é o cara. Continue sempre ligado aqui com a gente. Um beijo pra você. Grande Euceli, que falou com a gente. Daqui a pouquinho tem mais participação. Vamos falar agora do Atlético, que não conseguiu fazer um bom jogo. Se sobressaiu pela parte defensiva, não tomando gol e acabou não sendo um time agressivo. Jogou nos contragolpes. O destaque do lado do Atlético, e para muitos o melhor em campo, foi Lianco. Hulk não estava a 100%, alegou que tinha desconforto físico e por isso não rendeu. Arana foi substituído aos 16 minutos da etapa inicial, uma baixa significativa. Ô Rep, você até já falou e tal sobre o Arana, e você tem um esquema desmontado logo de cara, muda tudo. Isso pode ter, sim, uma participação, mas é um pacote. É o Hulk, você não ter
O Coelho, que é um jogador que faz muita falta, estava muito bem adaptado. O Rony, para mim, também ficou devendo. E eu quero te ouvir um pouco sobre todos esses problemas, e você até já falou alguns, até o cansaço, mas a outra coisa também que você não falou sobre a fala do Léo Jardim. Abre seu coração, Rap. Não, eu acho que a fala tanto do Léo Jardim quanto do auxiliar dele foram muito infelizes. Explica aí que ele fez a postagem. Ele fez uma postagem falando que o Atlético é um time pequeno, que só existe um maior de Minas, cada um luta por um tipo de objetivo e tal. Primeira coisa que nós estamos na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Está muito distante do final. E eu acho muito pouco profissional. Vários técnicos já vieram do lado de cá, do lado de lá, vários profissionais, desde auxiliares a médicos, jogadores, técnicos. E quando um rapaz faz isso, ele mina a carreira dele, ele trava a carreira dele porque tem pouco profissionalismo na fala. Eu acho que aqui é para você deixar com a gente aqui, fazer a brincadeira, fazer o movimento. Agora, você do outro lado da tela, que está acompanhando, você vê um profissional da bola, um profissional técnico chegar e começar a diminuir um time. A última vez que o Cruzeiro ganhou como mandante no Brasileiro do Atlético foi contra os amigos de Leleu depois da Libertadores, que o Atlético foi campeão. Isso quer desmerecer o tamanho do Cruzeiro? Não. É porque o Atlético está numa fase melhor. O Cruzeiro ganhou na Arena MRV do Atlético. Então, assim, eu acho muito pequeno isso, muito pouco isso e muito pouco profissional. Bato palma, gostei muito da sua fala. Parabéns. Eu acho que o Matheus ensinou ele a falar. Você vai pegando por osmose, rapaz. Olha lá, eu escrevi no WhatsApp pra ele ler aqui, ó. Viu? Deixa eu falar, o Matheus está radioativo, ele está emanando sabedoria. E eu te pergunto, pelo lado do Atlético, a gente viu alguns jogadores que foram bem. Gostei muito do Lianco, o Rubens. Foram 2 jogadores que apresentaram um bom futebol e alguns ficaram devendo. O Hulk é a parte física. E Scarpa, que muitas das vezes ele é sacrificado, porque ele tem que ajudar muito a defesa. E tem jogo que ele ainda assim consegue produzir, servir, chegar, assistência. E outro jogador que foi muita correria, mas de maneira infrutífera, o Rony. Quando você tem 3 peças dessa qualidade, elas não rendem, Fabrício, o time também tem um baque. Primeiramente, graças a Deus que não renderam. Graças a Deus. E eu falei no programa passado que, lógico, o Hulk, nesse jogo do Cruzeiro, ele tem que julgar. Mas o Hulk chegou, na minha opinião, no momento que o Atlético tem que escolher os jogos que ele tem que julgar. Não vai jogar um jogo contra o Vitória lá no Barradão. Não, eu falei, no clássico ele tinha que estar. A questão do Rubens, para mim ali, eu posso estar falando uma besteira, depois o Rap pode me corrigir, ele virou um motorzinho do Atlético ali. Ele parece que ele não para. O Scarpa sempre sacrificando desde a época ali do Milito ali. Eu lembro antes da contusão do Arana, ele estava bem no início da temporada, se não me engano ele fez 5 gols em 6 jogos. Arana machucou, o que o Milito fez? Pegou o Scarpa, pôs lá na lateral esquerda e colocou um outro menino. Tirou o melhor jogador do Atlético, ele rende mais na posição, que ele sente prazer de jogar, e sacrificou no lateral esquerdo e o Atlético começou a virar uma bagunça. É isso que aconteceu, que o Cuca está tendo essas dificuldades. Então, e o Rony, cara, apesar eu vejo muitos atleticanos falando do Rony, mas ele tem uma entrega absurda. Ele tem os 2 parafusos a menos, mas essa entrega, essa que eu posso dizer assim, que o Atlético joga-se muito na raça, que segundo os atleticanos, né, é a característica do Atlético e é a característica do Rony, é a entrega. Então, quando essa turma não joga, fica difícil, né? Você que tem o cabelo mais bonito de nós 3 aqui, visual mais bem cuidado, se alguém estiver querendo seguir para ficar bacana, boa pinta igual você, tem algum lugar para você dar alguma dica? Ah, tem, lá na Men's Barbearia. Onde que é a Men's Barbearia? Avenida Bias Fortes, 851, no Lourdes. Com que rua ali? Bias Fortes? Bias Fortes com Curitiba. Bias Fortes com Tem Curitiba. que agendar antes, mandar um zap? Tem um aplicativo, entra lá na Apple Store ali, entra lá, Men's Barbearia, é o primeiro que está lá, só baixar o aplicativo lá. E 10% de desconto no primeiro cadastro lá, só colocar no cupom MENS10. Aí, top demais. Vai ficar top, igual o cabelo do Matheus. Ô, Matheus, Igor Gomes foi surpresa começar com ele, porque muita gente, inclusive nós aqui no programa, fizemos um comparativo na sexta, Júnior Santos poderia começar. Ficou de arma. Da mesma forma, quando você olha o Cruzeiro, tem uma arma lá, que é um Gabigol no gol, mas a gente está falando agora dessa mexida. Ou o Cuca agiu muito certo, acho que até o Rap tinha falado sobre isso na semana passada, porque daria consistência ao meio. E foi isso que aconteceu.
Mas te causou surpresa? Não, não causou surpresa e o Cuca fez certo. Pela circunstância, não pelo que é o ideal. No ideal, o Júnior Santos seria titular desse Atlético. Mas na circunstância em que o Atlético está, sem apresentar o futebol que a gente espera dele e com problemas defensivos graves, o ideal era colocar mesmo, nesse momento, o Igor Gomes para fechar o meio-campo, para dificultar a saída de bola do Cruzeiro. O Atlético ficou devendo mais uma vez, Júnior. Ficou devendo mais uma vez. E o fato de o Atlético estar cansado, chegar cansado ao Clássico, é prova disso. Porque no meio de semana, diante de um Caracas, em que o Atlético tinha a responsabilidade de ganhar com tranquilidade jogando com reservas, o Cuca, pelo mau momento do time, teve que escalar vários titulares. Como o Hulk, como o Coelho, como o Lianco, como o Júnior Santos. O Atlético não está numa boa fase. A gente vai ouvir o Cuca, mas eu peço a você, Rap Show, chama o Cuca aí pra gente poder ouvi-lo com toda tranquilidade. Cuca, vem falar com a gente. Eles tinham esse favoritismo. Lógico, eu não vou falar antes do jogo isso, mas é óbvio, vocês são do meio, fizeram enquetes, todas as enquetes apontavam que o Cruzeiro iria ganhar. Por todos esses fatores, vocês não estão errados. E nós, dentro da dificuldade que tivemos, principalmente em não estar inteiro, com o time 100% fisicamente, pelo desgaste que a gente vem tendo, e clinicamente, pelo desgaste que a gente tem devido a excesso de jogos, por estar vivo nas competições, que o Cruzeiro eliminado guardou o time, e isso faz muita diferença, e mesmo assim a gente sai com muita luta, no segundo tempo principalmente, com um bom resultado. Depois, lá no segundo turno, é outro jogo, aí nós vamos ter 44, 45 mil a nosso favor, quem sabe a gente possa fazer uma outra proposta. E você, torcedor do Galo, ficou de bom tamanho, clássico, eu quero te ouvir, mas rapidinho, uma síntese aí sobre o que o Cuca falou. Não, o Cuca tem razão, ele sabia que o time dele estava mais cansado, ele sabia que o time dele estava com jogadores lesionados, ele sabe que o time dele tem um Caio e um Fausto Vera que não entregam absolutamente nada, que ele prefere não colocar no jogo, ele só coloca na extremidade. Então eu entendo mesmo o favoritismo do Cruzeiro. O Cruzeiro está melhor, tinha a torcida do lado e está no melhor momento. E o Atlético, ele montou o Atlético para o quê? Para empatar e tentar, em algum momento, vencer a partida diante de todos esses fatos. E agora eu quero ouvir você, torcedor do Galo. Mande a sua mensagem para cá. Dê sua opinião, o que você achou do clássico? O Zap tem que estar no seu celular, hein? 31 99680 2910. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta com o seu Bola na Rede. Voltamos com o seu Bola na Rede, seu programa de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, da TV Horizonte, da Rádio América 107,1. Tem participação? Então vamos lá, coloca aí pra gente, Cláudio. Boa tarde, o melhor bate-papo de bola de Minas. Valeu, Cláudio, muito obrigado. Augusto, boa tarde, o programa tá top, parabéns à equipe toda. Augusto, valeu demais, brigadão. Tem mais uma aqui, Gilson Evaristo. Hoje o programa está na Alta Mil, aqui no Buritis, nos restaurantes, no horário do almoço. Diversos restaurantes estão ligados na TV Horizonte. Está muito bom, continue assim. Ô Gilson, que notícia boa, ganhei meu dia. Legal demais, obrigado a toda a turma que está nos acompanhando nos restaurantes e colocando aqui o Bola na Rede. Ó, um beijo para todo mundo. E uma nota muito triste, a gente conversava até aqui agora há pouco, que rumo que nossa sociedade está tomando já há algum tempo, brigas políticas, violência. E a gente teve ontem, antes do jogo, brigas entre torcedores. 2 foram registradas e o problema maior foi aqui em Belo Horizonte, onde homens com camisa de uma torcida organizada do Cruzeiro foram flagrados correndo com um pedaço de pau nas mãos e batendo em um jovem diversas vezes no bairro Inconfidentes. Que coisa lamentável. Instantes depois tentaram fugir em carros, mas foram contidos pela Polícia Militar. Com eles, nos veículos, foram encontrados. Gente, isso é um absurdo. Foguetes, bombas, bastões de madeiras usados na agressão. A vítima foi socorrida, ainda bem com lesões leves, e encaminhado para a UPA Santa Terezinha, na região da Pampulha. Em Ibirité, na região metropolitana, uma denúncia levou a polícia até um ponto onde integrantes de torcida planejavam se enfrentar. A PM prendeu uma dupla e apreendeu com eles um revólver 32 e um soco
inglês, além de 13 bastões de madeira que estavam dentro do carro, que foi usado para uma tentativa de fuga. Fabrício, isso é lamentável, não pode, cara. A gente torce para o time diferente, mas não é seu inimigo, pode até ser seu parente, seu irmão. Infelizmente, igual o Rap falou aqui nos bastidores, vai chegar um momento aí que a gente vai ficar com medo de sair dentro de casa. A gente ficar com medo. Cara, é bando de animais, cara. Assim, você bem radical, assim. Isso afasta criança, mulheres do estádio, uma coisa que é para família ter o prazer de passar um final de semana, um domingo, assistindo o seu time de coração. Isso, infelizmente, você está afastando a família. E não é só essa também reportagem, não. Não é porque você está falando aí, Brasil. Eu estava olhando aqui também, aqui no bairro, ali na Abílio Machado, também 6 torcedores também foi preso com pau, bomba. Aqui também, Contagem também teve outro, também Muita briga. coisa. E tá assim, tá uma cena bem lamentável. Muito triste para o nosso futebol brasileiro, cara. E aí, Matheus, é triste ver as pessoas marginais usarem o futebol para agredir, para praticar violência. Júnior, tudo isso por status, né? O cara quer ser visto como... Crise de masculinidade? É a mesma coisa. Masculinidade muito frágil, o cara quer ser visto como o bonzão, etc e tal, né? Tem uma frase que é atribuída ao Nelson Rodrigues, não sei se é bem dela, mas que a consciência social de brasileiro é a caneta do guarda. Enquanto não houver punição, vai continuar assim. E aí, Rap Show? Ô Júnior, a grande realidade é que enquanto a lei for permissiva, enquanto não for a polícia, o Estado, o Ministério Público e nós todos como sociedade não atacarmos diretamente o problema e essa tolerância zero, vai continuar essa balbúrdia, sabe? Falou bem, uma masculinidade frágil, uma masculinidade que tem que agredir terceiros para se sentir bem. É tão triste ver que pessoas não conseguem ter nada melhor na vida, nada melhor para fazer. Agora, é função do Estado ir atrás dessas pessoas. Tem que punir o CPF, que isso seja feito. E um detalhe, contudo, a rodada não foi ruim analisando. Cruzeiro em terceiro, com 17 pontos, Atlético em nono, com 13 pontos. Cada um de vocês tem 15 segundinhos para falar. Cruzeiro chegou? Cruzeiro chegou um ponto, empate, infelizmente foi empate, mas um ponto muito importante para o Cruzeiro, para a questão da sequência antes do intervalo, que o Cruzeiro, além da quinta-feira, enfrenta o Vila Nova pela terceira rodada da Copa do Brasil, domingo enfrenta o Fortaleza fora de casa, um jogo importante, porque o próximo já enfrenta o Palmeiras dentro de casa. E até em cima disso, o Matheus Oliveira, o líder, que é o Palmeiras, ele vai ter olhas pedreiras, porque agora você tem que falar desse jeito, é Flamengo e Cruzeiro. Barra pesada para o Palmeiras, né? Vai mostrar agora se o time... O problema é que o Palmeiras, quando joga mal, ganha também, né? É um negócio impressionante. Ô, Júnior, sobre o Atlético, eu tenho uma preocupação muito grande quanto a essa janela do meio do ano. Tem que contratar. Ou então a diretoria... Todo mundo tem que contratar. Ou então a diretoria chega e fala, não vamos brigar por título. Rap, expectativa aí para a sequência. Boa? Sim, porque o Maringá, eu acho que o Atlético tem condições plenas da vitória, né? Tem que vencer. E contra o Corinthians fora de casa não regula e nem o Atlético em casa regula. Fato é que o mérito do Atlético é sobreviver entre os 6 primeiros até a janela. E o Galo vai buscar reforço. Vai vir 2 volantes, podem anotar. E só para dizer uma coisa, depois a gente vai falar sobre isso. A CBF pode ter só aí a chapa, porque 25 federações e 10 clubes estão apoiando Samir Chaub. Ou seja, uma vergonha, não tem nem concorrência, mais do mesmo. Que vergonha de novo, hein, CBF? Que coisa lamentável. E muito obrigado pela sua companhia, valeu demais. Hoje, 7 da noite, tem um Placar Horizonte. Amanhã, 10 da manhã, Deus me livre. E amanhã, se Deus permitir, 1 da tarde, eu estou aqui com uma turma muito, muito especial. Muito obrigado. Um beijo para você que nos acompanhou. Espero você amanhã.